Bom, vamos falar agora de funções multivalentes. Vocês estão acostumados à ideia de que uma função, para ser função, para cada valor da variável, ela tem que dar um único resultado, certo? Isso está correto, mas em variáveis complexas, essa restrição às vezes é meio inconveniente. Vai ser útil para a gente definir um novo conceito de função multivalente em que essa condição é relaxada. A gente vai permitir agora que para um único valor da variável a função dê vários resultados diferentes. A gente já viu alguns exemplos de funções assim, as raízes. A raiz quadrada complexa de menos 1 dá tanto i quanto menos i. Qualquer um desses dois valores, se a gente elevar ao quadrado, dá o menos 1. Então a raiz quadrada de qualquer número complexo não nulo sempre dá dois valores. A raiz cúbica dá sempre 3 valores, raiz quarta dá 4 valores, raiz quarta de 1, por exemplo, é mais ou menos 1 e mais ou menos i. Qualquer um desses 4 valores elevado à potência quarta, você faz a conta, dá 1. Ok? Então são funções que dão vários valores diferentes. Se você se sentir desconfortável em sair daquela ideia de função tendo um único valor, uma maneira de pensar isso aí, tem duas maneiras de pensar as funções multivalentes. Uma é que, para cada valor da variável, ela leva não num ponto do plano complexo, mas num conjunto de pontos. Então, o contradomínio, na verdade, seriam conjuntos de pontos do plano complexo. Uma outra maneira de pensar é que uma função multivalente, na verdade, não é uma função. É uma coleção de várias funções diferentes que têm todas o mesmo nome. Ok? Então, ao invés de falar que a raiz quarta de 1 é mais ou menos 1 e mais ou menos i, eu poderia falar que eu tenho 4 funções raiz quartas diferentes. Poderia ter a raiz quarta primeira, que daria 1, a raiz quarta segunda, que daria o menos 1, a raiz quarta terceira daria o mais i, a raiz quarta 4 daria o menos i. Então, poderia pensar como uma coleção de várias funções diferentes, só que como ficaria chato numerar todas elas, dar nomes diferentes, a gente chama todas elas pelo mesmo nome. Então, aqui é uma segunda maneira de pensar função multivalente, como sendo uma coleção de funções. Cada uma dessas funções dessa coleção, ou seja, cada uma que dá um único dos possíveis valores, a gente chama de um ramo da função multivalente. E, em geral, de todos os ramos, a gente escolhe um específico que a gente vai chamar de ramo principal. E o valor dado por aquele ramo principal a gente chama de valor principal. Ok? Então, por exemplo, em geral, da raiz quarta, a gente pega como ramo principal aquela que, por exemplo, daria 1. Ok? Então, 1 seria o valor principal da raiz quarta. E o menos 1, mais ou menos, esses seriam os outros valores dados pelos outros ramos que não são os principais. Ok? Bom, a função argumento, aqui dá o ângulo, ela na verdade é a que está por trás de todas as funções multivalentes que aparecem em variáveis complexas. Ok? Que as raízes tinham vários valores justamente por causa do ângulo, porque um único ponto complexo pode ser descrito por vários ângulos diferentes. Se ele tem, por exemplo, está no ângulo 30, se eu somar 360 graus, continua caindo no mesmo ponto. Ok? Então, toda vez que você tem um argumento de um certo número complexo, se você somar múltiplos de 2π ou subtrair, também continua dando o mesmo número complexo. Okay? Então, o argumento está definido a menos de múltiplos de 2π. E quando você jogava lá nas raízes, isso aí era dividido por n, e aí acabava gerando todas as n raízes. Okay? Então, o argumento é uma função multivalente. Qualquer ângulo que você tiver, se você somar ou subtrair múltiplos de 2π, também são argumentos. Então, outros valores possíveis para a função argumento. Em geral, um ramo da função argumento corresponde a escolher um ângulo inicial θ0 e aí pegar o intervalo de θ0 até θ0 mais 2π. Ok? Aberto de um lado, fechado de outro, justamente porque você quer só uma possibilidade para cada ângulo. Okay? Então, θ0 e θ0 mais 2π seria o mesmo ponto. Então, você pega um e exclui o outro. Okay? Em geral, quando escolhe o θ0 como sendo menos π,
ok? Então esse intervalo ficaria sendo de menos π a π. Esse aí é, pelo menos nesse livro aqui, que é o livro do Joseph, esqueci de falar, é o chamado argumento principal. Ok? Então, quando falar em argumento principal, que a gente escreve com A maiúsculo, quer dizer no intervalo menos π a π, aberto em menos π, fechado em π. Okay? Outros livros fazem outras escolhas. Outros livros, às vezes, escolhem como argumento principal de 0 a 2π. Mas aqui, para a gente vai fazer de menos π a π. Bom, por que vale a pena considerar o argumento como um todo? Ao invés de pegar só o argumento principal, por que vale pensar na coleção de todos os possíveis ângulos, todos os possíveis argumentos? Porque acaba tendo propriedades melhores. Então a gente já viu, por exemplo, que se eu pego um produto de números complexos, os ângulos deles se somam, né? Então a gente tem essa... Deixa eu mudar aqui a cor para ficar mais destacado. A gente tem essa propriedade aqui, o argumento de Z1 vezes Z2 é o argumento de Z1 mais o argumento de Z2, ou seja, os ângulos se somam quando os Z são multiplicados. Okay. Bom, isso aí vale se você pegar a função argumento geral, com todos os possíveis ângulos. Se você pegar o argumento principal, a mesma relação não vale mais. O argumento de Z1 vezes Z2 pode ser diferente da soma dos argumentos. E a razão para isso é que no argumento principal os valores têm que estar sempre entre menos π e π, né? Então esse valor aqui vai estar entre menos π e π, esse valor aqui vai estar entre menos π e π. E esse aqui também tem que estar. Mas quando você pegar esses dois do lado direito e somar, pode ser que por azar eles caiam fora desse intervalo. Okay? Se cair fora desse intervalo, então não tem como isso aqui ser igual àquilo, porque o lado esquerdo vai estar entre menos π e π. Ok? Então, às vezes escolher um ramo específico, as propriedades não ficam tão boas. O argumento da divisão também é a subtração dos argumentos. Isso a gente já tinha visto. Se você pega o argumento principal, isso aí já pode deixar de ser verdade. Porque, de novo, o lado direito, quando você subtrair os ângulos que aparecem aqui, pode ser que caia fora lá daquele intervalo de menos π a π. Okay? Então, por isso que vale mais a pena, às vezes, pensar como funções multivalentes. Uma função que pode ter uma coleção de valores, uma coleção de resultados. Okay? Porque, às vezes, acaba dando propriedades melhores. Que se você pegar um ramo só especificar um valor específico de resultado só para cada ponto, as propriedades às vezes deixam de valer. Deem uma olhada aqui, né, nessa demonstração, em alguns exemplos aqui. Okay? Só uma observaçãozinha, essa notaçãozinha aqui que o Joseph está usando, 2πz, é só uma maneira resumida de escrever 2πk com k pertencente a z. Isso significa todos os múltiplos inteiros de 2π. Bom, vamos para outra função multivalente bem importante, que é o logaritmo. Okay? Antes de começar, deixar só claro a notação. Quando a gente escrever log com L minúsculo, é o logaritmo complexo de base E mesmo. Então, aqui em geral, em cálculo real, log significa logaritmo de base 10. Para a gente, log vai ser base E mesmo. Okay? E vai ser multivalente, a gente vai ver. Se escrever log com L maiúsculo, aí vai ser o ramo principal do logaritmo complexo. Quando a gente quiser o logaritmo real, aquele que vocês já conhecem, aí para diferenciar a gente vai usar o ln. Ok? Então tudo isso aí são logaritmos, só que dependendo de como está escrito log com maiúsculo ou ln, significa o logaritmo complexo, o ramo principal, ou então o logaritmo real. Mas todos eles são na base E. Ok? Se quiser outra base, aí bota lá númerozinho embaixo, por exemplo. Vocês estão acostumados. Bom, vamos lá. Vamos definir a função logaritmo. Bom, como você sabe, logaritmo é a função inversa da exponencial. Ok? Nos reais isso aí funciona muito bem, porque a exponencial é uma função injetora. Ok? Então, para cada imagem da exponencial tem uma única pré-imagem.
Então dá para definir a inversa direitinho. Tá aqui. Nos complexos isso já deixa de valer. A gente já viu que a exponencial complexa ela é periódica, de período 2π. Então não vai ter exatamente uma inversa, mas a gente vai tentar definir. Okay? Então a ideia é que eu vou definir que o número w é o logaritmo de z se z for igual ao exponencial de w. Okay? Então a ideia mesmo de inversa. Okay? Bom, como a exponencial complexa consegue dar qualquer ponto do número do plano complexo, exceto zero, ok? Então o único ponto onde não vai estar definido o logaritmo vai ser z igual a zero. Ok? O logaritmo real não existia no zero e nem nos negativos. O logaritmo complexo só não vai existir no zero, que é o único ponto que não está na imagem da exponencial. Bom, como eu falei, a exponencial complexa é uma função periódica de período 2πk. Então, toda vez que você sobe 2π na direção imaginária, ou múltiplo de 2π, a exponencial se repete. Okay? Então, toda vez que você tiver um w, certo, que é a solução dessa equação, se você pegar w mais 2πk, também vai ser. Okay? O que quer dizer que esse w aqui que eu estou usando para definir o logaritmo não está bem definido. Se eu tiver um possível w que seja o logaritmo, se eu somar múltiplos de 2π, também vai servir como logaritmo. Ou seja, o logaritmo é uma função multivalente. Okay? Bom, como que a gente faz para calcular o logaritmo? A ideia vai ser primeiro pegar o seu z, que você quer tirar o logaritmo, e colocar ele na forma polar. Ok? Então escreve como r vezes cosseno mais e seno de θ, ou a gente já viu que cosseno mais e seno pode ser reescrito como exponencial de θ. Então pega basicamente o z, acha o raio dele e acha o ângulo, θ. Bom, o w, que vai ser o logaritmo, a gente vai obter ele na forma cartesiana. Então escrever como uma parte real u mais i vezes uma parte imaginária v. E a definição lá em cima é que eu quero que a exponencial daquele w seja igual a z. Okay. Bom, o w é u mais iv, então vou ficar do lado esquerdo com exponencial de u mais iv, o z é r vezes elevado a θ. Então, aqui eu tenho exponencial de u mais iv, eu posso escrever como exponencial de u vezes exponencial de iv. A gente já viu que exponencial complexa continua tendo essa propriedade. Do lado direito, mantém lá o r vezes elevado a θ. Agora, a gente já viu que isso aqui vai ter módulo 1. Então, todo módulo do lado esquerdo vai ser dado pela exponencial de u. Então, a exponencial de u é que vai ter que ser igual ao módulo do lado direito, o r. O que sobra, então, o elevado a iv vai ter que ser igual ao elevado a θ. E para isso aí ser verdade, o v tem que ser igual a θ, mais possivelmente múltiplos de 2π. Ok? Então, isso aqui é o que a gente acaba obtendo. Para essa relação aqui ser satisfeita, exponencial de u tem que ser igual a r, o que quer dizer que u tem que ser igual ao ln, agora o logaritmo real de r. Tá? O r é real, né? O raio. Então dá para tirar o ln de r, a gente já sabe como calcular. E o v vai ter que ser igual ao θ mais 2kπ. Ok? Pega esse u e esse v, joga de volta lá no w. Então você chega nessa fórmula aqui, que o w vai ser ln de r, certo? U, mais i vezes o v, que é θ mais 2kπ. Ok? Bom, o w é o que a gente estava chamando de log de z. Então quer dizer que o log de z vai ser ln do raio, é a mesma coisa que escrever módulo de z. E θ mais 2kπ é a mesma coisa que escrever argumento de z. Certo? O ângulo de z a menos de múltiplos de 2π. Ok? Então está aqui a fórmula para calcular o logaritmo de um número complexo. Você pega o ln, o logaritmo real, do seu módulo, ou seja, do seu raio, mais e vezes o argumento dele. Lembrando que na hora de calcular esse argumento, você tem sempre que colocar aquele 2kπ. Ok? Está aqui basicamente o que eu falei lá em cima. Vamos ver um exemplo. Calcular o logaritmo de 1. Bom, nos reais, log de 1 é 0. Acabou a história. Okay? Nos complexos não é tão simples. Tá? Você usa aquela fórmula lá de cima. Então eu quero log de 1
vai ser igual ao ln do módulo de 1. Então, ln de 1 real é 0. Ops, desculpa. ln de 1 é 0. Mais i vezes o argumento de z. Ok? Bom, o argumento de 1, ele está para o lado direito positivo, lado o eixo x positivo, então o argumento é 0. Só que aí lembra de somar o 2kπ. Ok? Então, simplificando, no final você tem que o log de 1 é igual a 2kπi. Ok? Então vai ter vários valores. Log de 1 pode ser 0, se o k for 0, se o k for 1 vai dar 2πi, se o k for 2 vai dar 4πi, se o k for menos 1, menos 2πi. Então vai dar todos os múltiplos de 2πi. Ok? Outro exemplo, log de menos 1. Mesma coisa, quero calcular o log de menos 1. Então primeiro calcula o logaritmo real do módulo de menos 1. Vai dar de novo ln de 1, que de novo é 0. O que vai mudar agora? Que o argumento de menos 1 é π, já que ele está para o lado esquerdo, mais o 2kπ que tem sempre que lembrar de colocar. Simplificando, você chega em 2k mais 1 vezes π. Okay? Então, de novo, vai ter vários valores, só que agora vai ser πi, 3πi, 5πi, menos πi, etc. Aqui, log de 1 mais i. Okay? Pego o ln do módulo de 1 mais i, calculo o módulo de 1 mais i. Vai dar raiz de 2. Então, fica ln de raiz de 2. O argumento, o ângulo de 1 mais i, se você olhar direitinho, você vai ver que é π sobre 4. Lembra de somar o 2kπ. Resposta final, o ln de 1 mais i vai poder ter todos esses valores aqui. Aí vai variando k, vai dar diferentes valores. Okay? Então o truque é sempre isso. Quer calcular o logaritmo de alguma coisa? Acha o raio dele, acha o ângulo dele, joga lá na fórmula. Ok? Bom, até aí só conta para fazer. Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado é que propriedades que vocês estão acostumados a serem válidas nos reais não vale mais no logaritmo complexo. Então, por exemplo, nos reais você sabe que se você tem um logaritmo de uma potência, você pode pegar o expoente e passar para frente multiplicando, né? Então, se continuasse valendo, log de i ao quadrado seria a mesma coisa que 2 log de i. Nos complexos isso aí não é verdade. Se você calcula, por exemplo, log de i ao quadrado, bom, i ao quadrado é menos 1, a gente já calculou log de menos 1 lá em cima, dá todos esses valores aqui. Ok? 2 log de i, por sua vez, calcula o log de i. Então usa a fórmula, pega o log do módulo de i, que é 1, ln de 1 é 0. O argumento de i é π sobre 2, já que ele está para cima, mais 2kπ, então vai dar isso aqui. Só que como tem esse 2 multiplicando, quando eu multiplicar o 2 aqui, depois que você simplificar, vai dar 4k mais 1 vezes π. À medida que você for variando k, você vai obter esses valores aqui, que estão dentro daquele conjunto lá de cima, mas não estão todos, né? Ok? Por exemplo, menos πi está aqui em cima e não está aqui embaixo. O 3πi está ali em cima e está faltando aqui embaixo. Ok? Então, nem todos os possíveis valores de log de i ao quadrado são iguais a todos os possíveis valores de 2 log de i. Então, não dá para escrever mais que log de i ao quadrado é 2 log de i. Okay? Então, uma propriedadezinha que deixou de valer. Você não pode simplesmente descer a potência multiplicando num logaritmo complexo. Bom, como eu falei, em geral a gente escolhe um certo ramo principal de uma função multivalente. O ramo principal do logaritmo complexo vai ser aquele obtido pegando argumentos entre menos π e π. Okay? De novo, aberto no menos π, fechado no mais π. Okay? Então, exatamente a mesma forma de cima, lá de cima, só que não soma mais o 2kπ. Okay? Para ter o logaritmo principal. Aqui alguns exemplos. Tá. Ele quer mostrar agora que log disso aqui ao quadrado é igual a 2 log disso aqui. Okay, então, nesse caso aqui, ele quer mostrar que pode descer a potência, mas, de novo, é uma coincidência. Tá? Vale para esse número aqui, mas se você mudar, agora já deixa de valer. Okay? Então, deem uma lida com calma nesses exemplos aí, porque vocês vão ver que
essa propriedade não vai valer sempre. E de novo, como aqui ele está pegando o logaritmo principal, não está se preocupando em somar 2kπ. Então aqui pega só o argumento principal. Bom, que propriedades vão valer? Bom, primeiro, exponencial do logaritmo de z dá o próprio z. Okay? É o que se espera para o logaritmo ser uma função inversa exponencial. Quando você compõe uma com a outra, tem que virar a identidade, né? Virar o próprio z. Só que o problema é que o logaritmo é inverso só à direita. Se você aplica exponencial no logaritmo, eles se cancelam, sobra o z. Agora, se você aplica o logaritmo na exponencial, você obtém o z, só que obtém também os 2πi vezes inteiros, ou seja, 2kπi com k pertencente a z. Okay? Então, quando você aplica o log na exponencial, não dá simplesmente cancelamento. Dá o próprio z mais múltiplos de 2πi. Okay? Então, não é uma inversa total. Outras propriedadezinhas aqui, essas aqui não esquentem muito a cabeça, não. Ele vai demonstrar isso aí só para usar depois na demonstração das seguintes. Uma coisa que vale é que se você pegar o logaritmo de uma potência em que o expoente for mais ou menos 1 sobre n, onde n é natural, aí nesse caso você pode descer a potência multiplicando. Okay? Mas só nesse caso. Se você tiver uma potência n, aí você não pode descer ela multiplicando. E, de forma mais geral, se você tiver uma potência que seja qualquer outro número complexo que não seja 1 sobre n, em geral você não pode simplesmente descer multiplicando. Vale que o log do produto é a soma dos logs e log da divisão é a subtração dos logs. Ok? Deem uma olhada lá embaixo, tem as demonstrações com calma. Bom, uma coisa que talvez pareça esquisita é que se você pegar isso aqui, então, e aplicar no log de z elevado a n, bom, log de z elevado a n é log de z vezes z vezes z vezes z n vezes. Aí você aplica várias vezes essa propriedade aqui, você acaba chegando em log de z, mais log de z, mais log de z, n vezes. E aí você poderia dizer, então, log de z mais log de z, n vezes, é n vezes log de z, não é? Seria se o log não fosse uma função multivalente. Com funções multivalentes você tem que ser meio cuidadoso. Okay? Isso aqui não vai ser a mesma coisa pelo seguinte. Bom, como o log é multivalente, cada log de z não dá um número só. É uma coleção de números, uma coleção de possíveis valores. Okay? Mais especificamente, cada log de z vai aparecer um 2kπi. Ok? Bom, nesse aqui do lado direito, então vai aparecer, vai dar algum número mais 2kπi. Okay? Que quando eu multiplicar por n, vai dar n vezes 2πk. Ok? Bom, do lado esquerdo, cada um desses logs também vai ter um múltiplo de 2πi. Mas nada me garante que seja o mesmo múltiplo em todos. Ok? Então esse log de z vai dar algum número mais múltiplos de 2πi, que eu teria que escrever como 2πi vezes um k1. Esse outro log vai ser 2πi vezes um k2. O último vai ser 2πi vezes um kn. Então podem ser constantes diferentes. Que aí eu posso botar o 2πi em evidência, aí vai ficar 2πi vezes a soma de todas as constantes. Uma soma de números inteiros eu posso chamar de um novo número inteiro k. Então isso aí vira simplesmente um 2πk. Enquanto que do lado direito eu tinha 2πk vezes n. Ok? Então, enquanto o lado esquerdo, os diferentes valores vão diferir por múltiplos de 2πi, o lado direito vai diferir por múltiplos de n2πi. Então o espaçamento pode aumentar. Ok? Então, são detalhezinhos que são meio esquisitos até você se acostumar com essas funções multivalentes. Um monte de coisa deixa de funcionar da maneira que você esperaria. Se aqui está escrita essa propriedade, né? Só que, de novo, essa propriedade vale se você considerar o log como uma função multivalente, com todos os possíveis valores. Se você pegar o log com L maiúsculo, ou seja, o ramo principal, não vale mais essa propriedade. Ok? Isso aqui pode dar diferente de log de Z1 mais log de Z2. E a razão, de novo, é porque no log do ramo principal você fixa uma faixa de valores para o resultado. Então,
isso aqui vai estar dentro de uma certa faixa de valores, isso aqui tudo vão estar dentro das faixas de valores. Só que o lado direito, como eu vou somar dois desses valores, pode ser que a soma caia fora. Então talvez não tenha como dar igual ao lado esquerdo. Ok? Então, de novo, um monte de coisinhas que vocês têm que começar a prestar atenção. Leiam aqui as demonstrações com calma depois. Ok? Não tem nada muito complicado. Vamos definir agora potências complexas, ou seja, potências em que a base e agora o expoente também podem ser números complexos. Bom, e a ideia é que para definir z elevado a w, em que z e w são complexos, a definição vai ser isso aqui, vai ser exponencial de w vezes o log de z. A razão para essa fórmula é mais ou menos o seguinte. O z eu posso escrever como exponencial de log de z, né? A gente já viu que o exponencial cancela com log, então dá o próprio z. Então é a mesma coisa. Bom, se eu pegar agora z elevado a w, eu posso escrever então como exponencial de log de z, isso aí elevado a w. E aí, supondo que uma potência elevado a outra continue valendo que vira produto dos expoentes, então você chega nessa fórmula aqui. Okay? Na verdade, isso aí não está muito certo, porque a gente vai ver que isso aí de uma potência elevada a outra multiplica os expoentes não vai mais valer. Okay? Mas isso aí é só uma justificativa de para que a gente vai definir dessa maneira. Okay? Como é que os matemáticos chegaram nessa fórmula. Quando eles chegaram nisso, eles não sabiam ainda que não valeria essa propriedade. Mas acabou dando certo, tá? Porque isso aí tem várias propriedades que funcionam direitinho. Okay? Então é útil definir potências complexas dessa forma. Bom, como que vai calcular isso aí, por exemplo? Aliás, antes de ir para o exemplo, deixa eu já falar aqui as propriedades que deixam de valer. Primeiro, vai deixar de valer isso aqui. Se você tem uma soma no expoente, não vira mais z elevado ao primeiro vezes z elevado ao segundo. Subtração também. Se você tiver uma subtração aqui, não significa que vai virar divisão ali. Okay? Uma potência elevada a outra não vai virar o produto dos expoentes. Okay? Então, propriedades que estavam acostumadas a serem válidas nos reais, agora deixa de ser verdade. Uma propriedade que continua valendo é que se você tem um produto elevado a uma potência, você pode botar o primeiro elevado àquela potência vezes o segundo elevado à mesma potência. Mas só vale isso aí se você considerar isso aí como funções multivalentes. Estou aqui considerando todos os valores. Se você restringir o ramo, aí pode deixar de valer. Tá bom? Bom, vamos fazer um exemplo. Aqui ele pede para calcular 1 mais i elevado a i. E ele especifica o ramo principal do logaritmo. Precisa fazer isso porque como aqui aparece um log, tá ok? Então vai ter vários valores possíveis. Tá okay? Então, em geral, z elevado a w vai ter vários valores possíveis, vai ser uma função multivalente. Se ele especificar o logaritmo principal, então vira só isso aqui. Se não especificar, ainda tem esses outros termos aí multiplicando. Bom, como que eu calculo isso? Basicamente usa a definição. Então aqui o z é 1 mais i, o w, que é o expoente, vai ser o i. Okay? Então vou botar exponencial de w, então exponencial de i, vezes log da base, do z. Okay? Então vai ficar exponencial de i log de 1 mais i. Aí para um pouquinho aí, deixa essa expressão quieta e calcula só o log. Para calcular o log, pega 1 mais i, acha o raio, acha o ângulo, faz as contas, você chega nisso aqui. Calculou o log, aí pega, joga de volta lá e multiplica pelo w, que no caso é i. Quando eu multiplicar isso aqui pelo i, o que vai acontecer? Vai ficar i vezes o ln de raiz de 2, i vezes o i π sobre 4 vai ficar menos π sobre 4. Isso tudo lá em cima da exponencial. Ok? Então acaba virando isso aqui. Ok? Só que aí a exponencial complexa, da parte real você deixa quieto, da parte imaginária, exponencial de ln de raiz de 2, pensa agora no ln de raiz de 2 como dando um ângulo, e aí vai dar, isso aí vai virar cosseno daquele ângulo, mais i vezes seno daquele ângulo. Okay? Então tá aí,
1 mais i elevado a i vai virar esse trambolho aqui. Que só não é pior porque a gente escolheu o ramo principal do logaritmo, senão ainda teria outros termos aí bagunçando. Ok? Bom, aqui tem alguns exemplos que ele faz só para mostrar que não vale aquela propriedade de ter uma potência elevada a outra, você pode simplesmente multiplicar os expoentes. Okay. Então ele pede para calcular, pega o z igual a 1 mais i, calcula primeiro o quadrado, depois tira a raiz, ou então primeiro a raiz, depois eleva ao quadrado. Você vai ver que não vai dar a mesma coisa e não vai dar, em ambos os casos, isso aqui. Então não vai simplesmente cancelar o 2 com 1 meio. E pede para vocês analisarem o que tem de errado nisso aqui. Isso aqui, usando as propriedades que vocês estão acostumados a valer nos reais, vocês chegariam à conclusão de que isso aí está tudo certo, então 1 é igual a menos 1. Então vocês chegariam no absurdo. Como não pode ter absurdo na matemática, então tem alguma coisa errada aí. Tá? E deixar para vocês pensarem o que tem de errado nessa demonstração, entre aspas. Tá, último exemplo aqui só para terminar. Quero calcular todas as soluções dessa equação aqui, z elevado a 1 mais i igual a 4. Primeira coisa que você tem que tomar cuidado é que você não... Normalmente se você tem, por exemplo, z ao quadrado igual a 4, normalmente a gente faz o quê? Pega isso aqui e escreve como 4 elevado a 1 meio, né? Então, ou seja, raiz de 4. Ok? Aqui você não pode fazer isso porque passar esse expoente como 1 sobre ele para o lado direito, na verdade significaria pegar isso aqui, elevar os dois lados a 1 sobre 1 mais i, ok? E torcer para que, então, isso aqui cancele com aquilo. Só que para cancelar, essa potência elevada a outra teria que multiplicar os expoentes, e a gente já viu que isso não vale. Okay? Então toma cuidado, você não pode simplesmente passar o expoente para o outro lado invertido. Bom, se não posso fazer isso, como é que eu vou resolver essa equação? Bom, de novo, vai lá e apela para as definições. Aqui eu tenho uma potência complexa, por definição ela significa exponencial do expoente vezes log da base. Então fica isso aí. O 4 aqui você pode reescrever como exponencial de ln de 4. Ok? Aí a gente já viu que para duas exponenciais serem iguais, os expoentes têm que ser iguais a menos de múltiplos de 2kpi, já que exponencial tem esse período. Né? Toma cuidado que do lado esquerdo é o logaritmo complexo, então está escrito log, do lado direito é o real. Okay? E agora é só pegar isso aqui, passa dividindo para o outro lado, simplifica isso aí, ok? No final você chega nessa expressão, igual a log de z. E aí, para eliminar o log e ficar só com z, que é o que você quer, você aplica exponencial dos dois lados. Okay? Então, o z vai ser exponencial de tudo isso que estava do lado direito. Que aí, então, significa exponencial da parte real, vezes cosseno mais seno da parte imaginária. Ok? Aí depois é só fazer umas simplificaçõezinhas, você chega nessas soluções todas aqui. Ok? Então é isso. Trabalhar com logaritmo complexo, potências complexas, é trabalhoso. Tem um monte de perigos, um monte de propriedadezinhas que deixam de valer, então você tem que começar a ficar bem atento nisso aí. Mas vocês vão ver que com o tempo vocês vão pegar o jeito disso aí. Não é nada tão terrível quanto parece à primeira vista. Ok? Então, por hoje é isso.